Prova para mim que o seu empreendimento está indo bem. Prova para mim que ele é sustentável. Prova para mim que ele é um bom negócio e que ele está atravessando uma fase muito boa. Dá conta? Tá. Então eu vou colocar um critério para você que essa é coisa da minha cabeça, tá? Mas você pode aplicar aí. Eu sei que você já deve ter alguns indicadores. Eu não sei se é aqueles mais formais, como é que é. Inclusive, no meu livro, eu faço uma seleção de indicadores que eu acho os mais indicados para fazer isso. Mas hoje eu vou te dar uma dica diferente, tá? O que você vai fazer? Levi, eu quero saber se o que eu estou fazendo está indo bem, tá? Então você vai fazer de conta, que você precisa de dinheiro. Alguns vão dizer, mas eu sempre preciso. Mas não é desse jeito não, você vai entender o que eu estou falando. Você vai fazer de conta que você precisa de dinheiro e você vai fazer de conta que você vai fazer um financiamento, entendeu? Você vai ter que ir no banco, no agente financeiro e pedir dinheiro emprestado, tá? Aí você vai fazer de conta nessa minha análise e vamos ver qual vai ser o grau de dificuldade para eles te fornecerem o dinheiro. Se te fornecer imediato, eu diria para você que é um sinal de que seu empreendimento está indo muito bem. Se você perceber o seguinte, não, mas isso eu não vou dar conta de mostrar, eu não tenho documento para isso. Então aí eu diria para você, tem que refletir qual foi o tipo de dificuldade daquilo que eu vou falar e que criou um empecilho, tá? E aí você analisa se isso realmente compromete o seu empreendimento ou não, tá? Então vamos ao primeiro. A primeira coisa é o seguinte: se você for no banco, a primeira coisa, eles não vão te falar, mas uma das coisas que eles vão fazer vai ser analisar como é que é o seu costume de pagar as suas contas, o seu compromisso, tá? Eles costumam chamar isso de caráter, tá? Então, você costuma pagar suas contas em dia? Quando você assume um compromisso, você paga conforme o combinado, tá? Existe algum compromisso em aberto? Existe algum que não foi saldado? Ou foi, mas com muita dificuldade? Essa é a primeira coisa, tá? Então, e o que tem a ver isso com empreendimento bem organizado? Quando as empresas estão numa fase bem organizada, elas não costumam dar trabalho para pagar as contas. Elas pagam, por quê? Porque tudo funcionando bem, não tem motivo para não pagar em dia, tá? Então, esse é o primeiro critério. Segundo critério, a capacidade de geração de receita da empresa, tá? Normalmente eles pedem o balanço dos últimos 12 meses, né? Se você pegar o balanço dos últimos 12 meses, você pode pedir para o seu contador, se você não tiver aí, e você analisa qual que é a capacidade de geração de receita, quanto está gerando de receita. Na verdade, aqui do contador vai mostrar a capacidade de geração, o bruto, né? Mas a gente sabe que uma parcela do bruto, imagina-se que pode ser lucro, certo? Se não tem dívida. Então, por tabela, a gente imagina que deve estar indo bem, tá? Então, tá bom. Esse é o segundo critério, tá? A capacidade de gerar receita, tá? E deduz que pode ser uma parte lucro, tá? O seu tá alto? Se tá alto, beleza. Se tá baixo, já é uma coisa para você analisar. Como é que você faz para elevar isso aí, tá? Eu já estou te dando uma dica aí em relação a isso, né? Identificar problemas da empresa. Uma outra coisa, a empresa ela tem algo para dar em garantia, tá? Ou a garantia vai ser uma alienação de alguma coisa, mas a empresa tem algo para dar em garantia que já está no nome da empresa, que já está no CNPJ, tiver, tá? Então, normalmente empresas novas, elas não costumam ter nada acumulado. As com mais tempo de caminhada, às vezes aparece prédio próprio, tá? Então, às vezes até aparece também algum patrimônio do CPF do proprietário da empresa, tá? Mas o certo é que ali tem, tipo assim, ela tem a capacidade de
de se autofinanciar, tá? E também teria o seguinte, por conta de, às vezes, do contrato social, tá? Pode ser que você tenha um limite aonde você garante a sua empresa. Então, às vezes eles podem pedir também um avalista, tá? Então, alguém que tenha um patrimônio e que possa estar avalizando, tá? Na hora que começa a ir para o lado de aval de tudo isso aí, eu diria para você o seguinte: provavelmente a capacidade de geração de receita está pequena, o dinheiro que você pediu não está muito claro a finalidade dele, ou às vezes é dinheiro que não é para uma finalidade de investimento, por exemplo, se for capital de giro, tá? É mais complicado. E o último item seria a questão do cenário. Aquela atividade que você está, ela está numa fase boa ou ela está numa fase de decadência, tá? Porque quando o mercado está naquela área, ele está aquecido, tá? Então é um sinal de que é bom te emprestar dinheiro. Aí você poderia dizer o seguinte: mas vamos voltar ao que nós começamos. Eu utilizei isso para dizer que você pode analisar a sua empresa simulando o financiamento. Agora vamos pegar aí, fazer rapidinho, uma análise. Primeiro, você tem você paga suas contas em dia? Primeiro. Sua empresa está gerando muita receita? Segundo. A sua empresa, ela tem patrimônio pessoal? Terceiro. Se ela não tem, existe alguém que avaliza ela? Você, por exemplo? 4. O cenário tá bom? 5, tá? Então, se você falar assim: Levi, e se eu fizer isso aí e eu descobri que mostrar que eu pago em dia, a minha empresa fatura bem, ela já tem até prédio próprio, já tem máquina própria, eu também já tenho algumas coisas pessoais no CPF, tá? E o cenário da minha empresa permite que eu ainda vá crescer bastante nesse ramo que eu tô. É isso que você fala. Lembra que eu falei? Então, perfeito, cara. Vamos dizer assim, você tá no topo da onda, e essa onda, ela tá mostrando que vai demorar para acabar. Perfeito. Mas pode ser também que durante essa sua reflexão você encontrou algumas situações em que você percebe que você não está deixando a desejar. Isso provavelmente você pode tirar como o próximo passo para você fortalecer o seu empreendimento, tá? E você pode fazer, no dia que eu descobri essa questão eles falam de 5C do crédito, né? Então, que seria basicamente o que eu falei, né? Caráter, capacidade de geração de receita, capacidade de pagamento, né? Você ter a capacidade de pagar pela empresa, ou de fazer capacidade de alguém pagar por ela, caso ela não tenha, e o cenário, né? Eu achei interessante que eu falei o seguinte: eu posso usar isso ao meu favor, tá? Eu não preciso pegar dinheiro emprestado para ter que aprender isso, mas eu posso simular como uma forma de ver o quanto é importante a saúde financeira da empresa, tá? E você pode fazer isso, tá? Pode voltar esse vídeo e a cada ponto que eu falei você faz uma reflexão da sua empresa, certo? Tenho certeza que você vai gostar de ver, principalmente porque você vai ver alguma coisa que vai estar mostrando um cenário extremamente interessante, ou vai te alertar para que você tome algumas providências, tá? Que elas sempre são necessárias, entendeu? Dica do dia. Me acompanhe para mais dica.